Lucas capítulo 15, verso 17, a Bíblia diz assim: E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Irmãos, palavra de Deus que falou bastante comigo, fala comigo. O tema identidade, quem somos, o que realmente somos, porque para Deus importa mais quem somos do que o que a gente tem a oferecer. Lucas no capítulo 15 fala de 3 parábolas: ovelha perdida, dracma perdida e o filho pródigo. E o Lucas capítulo de número 15 se inicia com os pecadores e publicanos se reunindo até Jesus. Eles estavam indo de encontro a Jesus, e os fariseus e escribas começaram a murmurar, dizendo que Jesus estava junto com pecadores. Jesus, observando a murmuração dos fariseus, dos escribas, dos pecadores se aproximando, ele se iniciou contando uma parábola. A primeira parábola que ele fala da ovelha que se perdeu. O pastor tendo 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixando as 99 foi atrás da que se perdeu, porque o pastor conhece a ovelha. O regente ou a regente conhece a sua ovelha. A liderança conhece quem está sendo liderado, quem está ali por baixo. E nós que estamos sendo liderados por alguém, a gente temos que ter em mente que devemos respeitá-lo e obedecê-lo. Porque se Deus colocou a pessoa na posição que ela está, significa que é para Ele te ensinar ao caminho da justiça, à obra de Deus. A ovelha que se perdeu, o pastor a encontrou. A dracma perdida, a mulher tendo 10 dracmas, perdendo uma, ela começou a procurar na casa toda e não encontrava aquela dracma. Coçava a cabeça e não achava aquela dracma. Encontrando a dracma, chamou os vizinhos e começou a se alegrar pela dracma que a encontrou. E Jesus está pregando isso para os pecadores e fariseus. A dracma que se perdeu, a mulher encontrou. Só que agora Jesus vai entrar no ponto do filho pródigo. Já vamos entrar no tema. O filho pródigo, Jesus inicia assim: certo homem tendo 2 filhos, o mais moço chegou diante dele e falou assim: pai, dá a parte que me pertence da herança. O pai dividiu por eles, a Bíblia está escrita assim: e dividindo por eles a herança, ou seja, pelos 2, um pediu, mas o pai, sendo justo, dividiu por eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando as suas coisas, foi para uma terra longínqua. A identidade também tem a ver com maturidade. Por quê? Os 2 filhos recebeu a herança, mas o mais moço não soube administrar. Se empolgou. Tenho dinheiro, tenho fama, vou conquistar, porque eu tenho. Pegou, juntou as suas coisas, foi para uma terra longínqua, o mais velho ficando na casa do pai. Maturidade, irmãos. Deus não vai entregar para você aquilo que você não tem maturidade para administrar. Deus te capacita para você saber administrar.
Mas se você sair pedindo assim, Deus tira as minhas lutas. O crente tolo ora assim, irmão: Deus tira as minhas lutas. O crente sábio não. Fala: Senhor, me dá sabedoria para me vencer as minhas lutas. Aleluia, Jesus. Mas moço, tomando a sua parte da herança, foi para uma terra longínqua. Começou a gastar sua riqueza tudo naquela terra, irmãos. E o pai vai dando corda. O filho vai se rebeliando, o pai vai dando corda. Mas chegará um dia e que essa corda o pai vai puxar. Tinha dinheiro, foi para uma terra longe do pai. Ele conhecia muito bem a casa do pai, mas do mesmo jeito não se contentava com a casa do pai. É o crente desviado dentro da igreja. Está dentro da igreja, mas não é igreja. Jesus fala para a mulher samaritana: o Pai procura tais assim que o adorem. Como? Em espírito e em verdade. Temos que ser verdadeiro para reconhecer quem somos, a nossa identidade, para querer se aproximar mais de Deus. Porque tem pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas não conhecem nem a si mesmo. Quem nós somos? Quem você é? Paulo fala que ele é um dos maiores pecadores, grande pregador, assumindo a forma de grande pecador. Quem nós somos? O filho foi para uma terra longínqua, começou a gastar o seu dinheiro, e ele, acabando o seu dinheiro, a sua riqueza, porque dinheiro acaba, sapato acaba, blusa acaba, tudo que você tenha, né, sobre essa terra vai se corroer e acabar. Por isso que Jesus fala assim: ajunteis tesouros no céu. Por que no céu? Porque lá no céu não se acaba, ouro não acaba, ferrugem não corrói, ladrão não rouba. Tesouros no céu. Quando você junta tesouros na terra, o diabo arma cilada para tomar o seu tesouro. Mas quando você ajunta tesouro no céu, o diabo não tem poder para subir lá. Acabando o seu dinheiro, a Bíblia diz que aquela terra estava uma terra de crise, de fome. E o filho já estava sem dinheiro, longe do pai. Começou a dar os pulos dele. Começou a dar o jeito. Chegou até um rapaz e falou assim, imaginando: preciso de trabalho, preciso comer. O rapaz dizendo assim para ele: lá em cima tem um lugar de porcos, manada de porcos. Lá dá de comer a eles, o que você encontrar para você comer, tu comes. E lá vai o filho pródigo cuidar de porcos. Mas o filho pródigo estava perdido, não sabia quem era. Quando o filho pródigo não sabia quem era, estava ali com porcos. Quando a pessoa não sabe quem é, ela fica indecisa. E o que tem matado muitas pessoas hoje é esquecer quem ela é e o que Deus pode fazer por ela. Aleluias. Santo és o teu nome, Deus. O filho pródigo estava ali cuidando de porcos e olhando aquela comida, aquelas bolotas, ele começou a tornar em si. Agora caiu a ficha para ele, tornando em si. Lembra de Zaqueu, Lucas capítulo 19? Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos,
cobradores de impostos já tinha fama de corrupto, imagina o chefe. Zaqueu falou para ele: eu quero ver Jesus, mas ele era pequeno, a multidão era grande. Falou: vou subir numa árvore. Subindo na árvore, Jesus passando pelo caminho, Jesus olhou para ele antes mesmo dele olhar para Jesus, porque Jesus já sabia que ele estaria ali. Jesus falou assim: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Hoje eu vou na sua casa, Zaqueu. Zaqueu era comandado por dinheiro, Zaqueu era comandado por pessoas que estavam ali. Zaqueu tinha uma fama, Zaqueu tinha riqueza, Zaqueu tinha casa, mas não tinha Jesus sobre a sua vida. Jesus falou assim: então hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu caminhando com Jesus, levando Jesus até sua casa, e os escribas e fariseus atrás murmurando. Olha para você ver, andava com Jesus e criticava ele. Cuidado com quem anda contigo, irmãos. Andava com Jesus e criticava. Jesus entrando na casa de Zaqueu, amordomia tudo. Jesus em silêncio. Zaqueu levanta, olha aqui, atitude, identidade, reconhece quem você é. Zaqueu caindo em si, falou bem assim: Senhor, se eu tenho roubado, eu vou devolver, e aos pobres eu vou dar 4 vezes mais. Ele estava dizendo assim: igreja, eu não sou mais comandado por dinheiro, Jesus. Eu não sou mais comandado por riquezas. Eu quero ser comandado por Ti, pela Tua presença. Aleluia. A multidão em volta de Jesus no caminho. Jesus poderia ter vários deveres. Ele falou: hoje eu vou pousar na casa de Zaqueu, porque Zaqueu não tem a mim, mas eu quero ter a ele. Jesus foi na casa do chefe, e o chefe se humilhou para Jesus. Ou seja, para Jesus entrar na vida dele, o que ele teve que fazer? Cair em si, parar um pouco, pensar um pouco, falar: o que eu estou fazendo da minha vida? Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Senhor, eu estou orando há tanto tempo por uma resposta, mas o Senhor não me responde. O que é, Pai? A gente temos que cair em si alguma hora, parar um pouco, refletir. Várias vidas estão perecendo nos hospitais UTIs, e você tem a liberdade hoje de estar aqui para glorificar o nome de Jesus. O filho estava com os porcos, caindo em si. Aleluia, Jesus. Irmãos, Jesus estava sentado, escrevendo sobre a terra. Trouxeram uma mulher adúltera até Jesus. Trouxeram uma mulher adúltera até Jesus. Chegou até Jesus e falou assim: Senhor, mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, e a lei de Moisés diz que tais mulheres têm que ser apedrejadas. E tu o que dizes? Eles, pela lei, diz que tem que trazer o homem e a mulher, mas eles levaram só a mulher. E tu o que dizes? Se Jesus dissesse assim: podem condená-la, e o amor que ele pregou? Se Jesus falasse: livram ela, eles iam dizer assim: você está contra a lei de Moisés, tu também tem que ser apedrejado. Eles tentaram encurralar Jesus, a sabedoria, o verbo, tentaram encurralar Jesus. Jesus escrevendo sobre a terra, a Bíblia diz: inclinando-se, disse: quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz: e caindo em si, cada um por um, se autoanalisou, tiveram a sua identidade revelada.
E caindo em si, começou a sair do menor para o maior. Deixaram suas coisas, saíram, ficaram só Jesus e a mulher. Jesus falou assim: mulher, cadê os teus acusadores? Ela olhou para Jesus e disse assim: Senhor, ninguém me condenou. Jesus, com todo o teu amor, fala assim: então vai, mas não peques mais. Ou seja, quando você cai em si, quando Deus te corrige, te exorta, quando Deus já corrigiu muito eu, irmãos, já pegou eu de jeito, mas quando Deus corrige nós, a gente cai em si, a gente se sente confrontado. A Bíblia fala assim que nenhuma correção vem com prazer, ninguém fica feliz de ser corrigido, não. Mas a Bíblia continua: mas futuramente essa correção dará frutos. Se o pastor, o bispo está puxando a tua orelha, vem para cá, é porque futuramente tu vai dar fruto. É porque na sua casa você vai dar fruto. Toda a correção que Deus se exerce sobre a sua vida é para você dar fruto. Aleluia, Jesus. O filho caindo em si, agora revelou assim uma identidade. Estava na hora já, irmãos. Está na hora da gente já cair em si. Falar assim: a pessoa que orava não ora mais, está na hora de cair em si. Volte a orar. Não buscava, agora volte a buscar. Mas é tão difícil, Rodrigo, por isso que é verdadeiro. Ele, caindo em si, lembrou que tem casa. Lembrou que tem pai. Sabe aquela pessoa que se arrepende, aquele primeiro novo convertido, quando ele volta para Jesus, é porque ele lembrou que tem pai. Ele lembrou que tem casa. Ele lembrou que tem presença de Deus. Ele lembrou das primeiras lágrimas caídas na presença de Deus. Ele lembrou. E às vezes Deus nos faz lembrar, irmão, das lágrimas mais doloridas, para a gente lembrar de quem somos, a nossa identidade. Parece que a Bíblia fala assim, o salmista Davi fala: o choro dura uma noite, mas a alegria... Aleluia. De novo, igreja. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Versículo para crente que chora de noite. Eu chorei muito de madrugada. A gente chora de madrugada, clamando pela presença de Deus. Só que lá fora é o oposto desse versículo. O que, Rodrigo? Que tem pessoas que preenchem o seu vazio com alcoolismo, preenchem o seu vazio com drogas, mas pela madrugada eles sentem o quê? Vazios. Para eles o choro durou a alegria, mas pela madrugada vem a tristeza. Tem pessoas que bebe pela manhã, acorda assim com ressaca, falando: mas que vazio que eu estou sentindo é esse? Mas também tem pessoas que ora pela madrugada, chora, dizendo: pai, vem falar comigo. Mas pela manhã, ele fala bem assim: alguém me visitou ontem à noite, eu não estava sozinho, alguém vem falar comigo ontem à noite. As minhas lágrimas desciam quente, porque Jesus estava ali. Satanás tem levantado jovens para matar, roubar e destruir, mas Jesus tem levantado jovens para pregar, evangelizar. Jesus tem levantado jovens para ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo és o teu nome. Ele lembrou que tinha casa. Aleluia. Não adianta tu desviar. Alguma hora vai cair a ficha que tu tem casa.
Alguma hora vai cair a ficha que tu tem lar. Não compensa você trocar aqui dentro por prazeres lá de fora. Não compensa. Porque aqui dentro a igreja chora, mas chora com Jesus. Lá fora tu chora, mas chora sozinho. Eu já ouvi crente falar assim que não chora na presença de Deus, não, irmãos. Aí eu de risada, porque quem sente a presença de Deus, eu quando senti a presença de Deus pela primeira vez, eu caí em prantos. Sabe quando você é batizado no Espírito Santo? Aí no outro dia você quer ir para a igreja, você quer jejuar, você quer se consagrar, você quer buscar a presença de Deus? A presença de Deus causa tudo isso, vontade de buscar a Deus. A presença de Deus causa tudo isso. Aí tem pessoas que falam assim: meu coração é de pedra, eu não vou chorar, eu não abandono o meu pecado. A presença de Deus não consegue livrar eu dos meus atos. Consegue sim, irmãos. A presença de Deus, ela transforma o vaso mais emborcado que tiver. A presença de Deus transforma o vaso mais difícil que seja. A presença de Deus transforma o coração mais pedra que tiver. Você sabe por quê? Porque a presença de Deus renova, transforma, restaura e faz vida com abundância. Aleluias. Lembra de Saulo o perseguidor? Ele falou bem assim: eu vou matar os cristãos, eu vou matar. Ele estava com sede, ele estava querendo matar, prender os cristãos. E naquele tempo ele tinha carta, era fácil para ele pegar os cristãos e prender. Ele chegou até o chefe dele e falou assim: Saulo chegando até o chefe, falou: me dá a carta, que eu vou para Damasco e vou destruir os cristãos, vou prender eles. O chefe vai lá, dá a carta para Saulo, e Saulo vai no cavalinho dele, e vai no cavalinho mais os soldados dele. E chegando em Damasco, quem aparece para o coração de pedra? Jesus o Nazareno. Jesus aparece entre as nuvens, com luz. E Saulo cai sobre terra e fala assim, e Jesus aparece para ele e fala assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ou seja, Jesus está dizendo: tu está perseguindo a minha igreja, mas você também está perseguindo a mim, porque eu zelo pela minha noiva. Aleluias. Senhor, quem és tu, Senhor? Olha o coração de pedra, estava com sede de matar, de prender cristãos. Mas quem é tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Depois daquele encontro com Deus, Saulo nunca mais foi o mesmo. Deus mudou o nome dele para Paulo. Ou seja, agora ele teve uma nova identidade. Jesus mudou o nome de Pedro, de Simão, para Pedro. Agora tu tem uma nova identidade. Tu não vai ser mais pescadores de peixe. Agora tu vai ser pescador de homens. Nova identidade. Quando a gente aceita Jesus, a gente ganha uma nova identidade de servo de Deus. O filho tornando em si, lembrou. Olha a lembrança dele: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-te-me-ei. Tem pessoas que falam assim: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas tu tem que ter atitude para levantar e Deus te estender a mão. Não é só esperar de Deus não, irmãos. Tem que ter atitude, tem que ir atrás. Levantar-te-me-ei e irei com meu pai. Ele já estava planejando, ele estava ali com os porcos, mas já estava planejando: eu vou levantar e vou para a casa de meu pai, vou pedir perdão para o meu pai, e eu não vou nem querer me exaltar, eu vou pedir para ele me deixar ser apenas um dos trabalhadores. Tem crente que quando vem para a igreja, quando desvia e volta, ele quer voltar a exercer o mesmo cargo que era antes. Não. Quando você volta para Cristo, começa por degraus. É degraus, é processo. Nem o jovem que está aqui hoje foi do dia para a noite para assumir a responsabilidade, a obra de Deus. Não, teve um processo.
Teve um processo na minha vida, teve um processo na vida de cada jovem. E parece que o processo de alguns jovens foi mais dolorido do que às vezes o meu. Porque quanto mais a obra, mais grande Deus tem obra na tua vida, quanto mais o chamado é grande, mais é prova. Tem irmão que fala bem assim: nossa, é tanta luta, tanta dificuldade. Aí tu pergunta para ele o chamado dele: qual é o teu chamado? Meu chamado é pastorear, meu chamado é ser missionária. Então é prova. As dificuldades alinham você para o chamado de Deus. As dificuldades te ensinam para você ensinar as pessoas. O filho pródigo caindo em si, indo em direção à casa do pai. O pai conhece o andar do seu filho, a mãe conhece o seu filho. Minha mãe me conhece muito bem, irmãos. Minha mãe, fala pra vocês, não tem como não, esconder não. Conhece, a mãe conhece o filho que tem. Por mais que o filho tente esconder, a mãe conhece. Chega quieto, a mãe já pergunta: por que tu tá quieto, hein? Chega falando demais, tá falando demais. A mãe se preocupa com o filho. Agora imagina a ocasião daquele pai, o filho vindo lá longe, o coração do pai vendo o filho voltando. O filho voltando com as roupas todas manchadas, voltando com as mãos todas sujas, mas ele estava voltando. Eu sou pecador, eu sou falho nessa área. Deus te ensina, te capacita para você vencer essa área. Mas o que você precisa fazer? Voltar. O filho estava sujo, mas ele estava voltando para a casa do pai. O pai vendo o filho já caiu em seu pescoço, prostou em seus pés. Já foi falando para o pai: pai, pequei contra os céus, não sou nem digno de ser chamado seu filho. Deixa eu ser apenas um dos seus trabalhadores. O pai nem deu atenção para ele, entre aspas. O pai, olhando para os seus servos, disse bem assim: traz a melhor roupa, trazem um anel, um sapato e mata o melhor animal. Por quê? Porque o filho que estava perdido voltou. Mas tudo isso, irmão, todo esse processo que o filho pródigo passou, foi para reconhecer a sua identidade. Não questione as suas dificuldades, porque são elas que vão te ensinar a você saber quem você realmente é e o que você realmente busca. Para chegar até aqui, irmão, para você chegar até lá, nós temos que primeiro passar por aqui. E às vezes a gente quer parar, a gente quer retroceder, a gente quer desistir. Mas Jesus está dizendo assim para você: as dificuldades que você passa nem são comparadas à glória que eu vou te revelar a ti. Não é comparado tudo que a gente passa aqui. Se a gente já sente a presença aqui de Deus, já é gostoso, imagina quando chegar lá no céu. Vai ser santo, santo, vai ser glória a Deus, vai sentir algo tremendo. Os jovens já vão começar a correr, e lá vamos começar a pular. E olha para você ver um negócio. Quem perdeu o braço aqui, faleceu aqui sem um braço, quando chegar lá vai ter o braço. Quem perdeu a perna aqui vai chegar lá, vai ter perna. Vai ser transformado, transladado. O corpo dele será diferente, será revestido de glória. Só que
todos nós estaremos perfeitos lá. Mas quando vir o perfeito mesmo, aquele que nunca pecou, aquele que nunca odiou, quando ele vir em nossa direção e estender a nossa mão, a mão dele, a gente vai ver um furo na mão dele. Mas Rodrigo, é para ele estar perfeito. Mas aquele furo na mão dele tem muito valor. Foi por causa daquele furo na mão dele que a gente estaremos lá com ele. Aleluias. Queria pedir